Se você me perguntar hoje, nesse momento, o favorito, quem joga mais bola, é o Fluminense. Quem joga mais bola é o Fluminense. Vontade, óbvio que eu quero. Isso não tem nem dúvida. A brincadeira era, perguntaram sobre o Neymar, já teve um rumor que o Neymar... Rumor não, o Mário Bittencourt que falou, né? Falou que tinha ligado, ou A torcida tricolor, parem tudo que estiver fazendo e prestem atenção nessa bomba. O Ganso confirmou que o Neymar pode aparecer no Fluminense. Assista esse conteúdo aqui até o final, né? GV, Fernandão, a galera toda ali, os comentaristas, rasgando elogios ao trabalho do Zubeldia e também comentando sobre essa possível chegada do Neymar. Eu queria saber de vocês, Neymar no Fluminense seria uma boa? Já chega se inscrevendo no canal, deixa o like. Vamos assistir esse conteúdo até o final, porque esse conteúdo aqui está sensacional. Dê só uma olhada. O Ganso é diferente, mas as coisas estão acontecendo. É a 9ª vitória seguida do Fluminense no Maracanã. 9ª, invicto no Maracanã. E aí, vai ter na quinta-feira um desafio de fogo. Vamos botar os números do Zubeldia aqui pra gente falar do jogo, mas já mergulhar também nesse confronto. Tá aí, Fernandão e Flávio Amêndola. 16 jogos, 10 vitórias, apenas 3 derrotas, 3 empates, 24 gols marcados, 10 gols sofridos, 68% de aproveitamento, um belo aproveitamento para quem pegou o time no meio do campeonato, com uma filosofia de trabalho completamente diferente que era do Renato, e aí sem fazer juízo de valor, a dele funcionou mais esse ano. Agora, Bigode, a gente vai botar ele daqui a pouco falando sobre já o jogo de quinta-feira e etc. Agora é o seguinte, pega a chavinha e a mata-mata contra um rival local, que apesar de o Fluminense vir num momento muito melhor que o Vasco, clássico é clássico e vice-versa, 2 jogos no Maraca, 180 minutos, é como se, né? E assim, desses 16 jogos, dessa arte que a gente está vendo, dos 10 gols sofridos, 9 foram fora de casa. Só um que foi no Maracanã, que foi contra o Flamengo. O Fluminense não sofreu mais gols no Maracanã, além desse clássico. O Fluminense ganhou do Flamengo, né? Ganhou 2-1. Virou, E o ponto positivo, para quem é mais supersticioso, é que os 2 jogos contra o Vasco são no Maracanã. Então, se o Fluminense mantiver esse bom retrospecto... Como é que ficou a torcida? 50-50? Eu acho que os dois vão ser 50-50. Lindo esse mesmo. Eu imagino que seja isso, até pelo acordo que os clubes têm. Mas assim, é um Fluminense que, eu lembro quando o Zubeldia começou, e até que começou oscilando um pouco, vencia dentro de casa, mas perdia fora. O Fernandão lembrou muito bem algumas semanas aqui que o Fluminense estava evoluindo, principalmente jogando fora de casa. Fez bons jogos contra o Cruzeiro, foi um deles. Contra o Palmeiras foi outro, até ganhar do Grêmio. Agora há pouco, há uma semana atrás. Então é um time que está em evolução. A gente está no momento da temporada decisivo, um momento de reta final. Agora para o Fluminense são mais 3 jogos no máximo para acabar a temporada, 2 da semifinal aliás, são 2 na final também. Ainda mais 4, tem 2 jogos. É só no ano que vem. Ou seja, são 4 jogos para você terminar o ano ainda mais em alta. Com 80 milhões na conta. Com o título na bagagem, com dinheiro na conta e com a vaga garantida para a Libertadores, que já está, mas aí você chega na Libertadores como campeão. É um pouco diferente. Então eu acho que o Zubeldia tem conseguido recuperar alguns jogadores. O Soteldo é um deles. O Soteldo contra o Grêmio já tinha ido muito bem. Ontem foi muito bem de novo. O baixinho, quando ele freia e volta, o zagueiro que realmente ganha, não dá tempo. Não dá tempo. E até porque ele é muito rapidinho. E assim, não podemos esquecer que o Fluminense no primeiro jogo contra o Vasco não tem o Canóbio. E quem será o substituto do Canóbio? Será o Soteldo? Que vem entrando bem, será que ele vai optar por mais um homem de meio campo? Porque ontem na coletiva ele falou da disputa do Nonato e do Hércules. Então, assim, são algumas questões que a gente ainda vai ter que esperar esses próximos dias para ver como é que o Zubeldia vai armar esse Fluminense. Eu tô ansioso. Mas eu acho que hoje, nesse momento, os favoritos na Copa do Brasil, de um lado Cruzeiro, do outro Fluminense. Agora uma pergunta pra você, Fernandão. Eu vi uma galera falando o seguinte, a situação do Vasco também não é ruim não pra essa mata-mata, tá todo mundo falando de Fluminense. O Vasco vem ali como um patinho, entre aspas, feio pra muita gente, porque não teve uma sequência, perdeu de 5 apesar do time reserva e tal. Pra uma semifinal, é melhor chegar com a responsabilidade, num clássico, né? Com essa responsabilidade do Fluminense, que todo mundo tá esperando que passe, né? Ou como estão achando que a gente está aqui morto, mas deixa que eles vão... O que é melhor? Menos favorito, no caso. Sem muita responsabilidade.
Esse negócio de você achar que é bom chegar sem responsabilidade, você sendo do patinho feio, pra mim isso é conversa. É muito melhor chegar num bom momento, chegando com a responsabilidade de vencer, porque... Invicto a 9 jogos. É isso aí, o Fluminense chega grande. Só que é bom a gente lembrar que esse confronto de semifinal de Copa do Brasil é uma revanche para o Fluminense. Porque na última vez que esses dois times se encontraram, numa posição como essa, o Vasco venceu, que foi lá em 2006, em um momento em que o Fluminense vinha até muito bem, tinha um time muito bom, mas o Vasco foi lá e passou para a final. Foi aquela final Vasco-Flamengo, o Flamengo foi vencedor. Mas dentro do contexto dessa final, o Fluminense chega como muito como favorito e muito melhor. Tanto tecnicamente, tanto animicamente, fisicamente eu não tenho como dizer, mas o Fluminense tem feito dos seus jogos muito bons jogos, principalmente na parte defensiva. O Fluminense tem feito alguns gols, fez 6 contra o São Paulo, fez mais 2 contra o Bahia, mas o Fluminense não toma muitos gols há muito tempo. E isso faz toda a diferença em um jogo de mata-mata. E falando do ataque, a gente escuta falar do Soteldo, a gente não sabe bem como o Zubeldia vai resolver essa falta do Canóbio, que é um cara importantíssimo taticamente para o Fluminense. O Soteldo é um cara que é preferido ofensivamente, mas defensivamente não entrega o que o Zubeldia precisa para um jogo como esse, porque o Vasco tem os lados do campo muito fortes. A gente, agora com a lesão do Piton, a gente não sabe muito bem como o Diniz vai decidir o que fazer por ali, né, Flávio? Só que o Soteldo, ofensivamente, dependendo das circunstâncias do jogo, pode ser uma boa peça para entrar no segundo tempo. Ou para fazer, como você falou, GV, usar esses 3 homens por dentro, deixar o Fluminense mais consistente, por exemplo, no primeiro jogo, porque é um jogo em que ninguém quer se expor muito ainda, a galera ainda está pensando em se resguardar para o jogo seguinte, que é o jogo definitivo, mas o Zubeldia chega num momento muito mais tranquilo para tomar decisões do que o Diniz, que está meio que com a água batendo no pescoço, e vamos ver o que ele vai decidir. Vamos ver o Zubeldia falando sobre a mudança de chave, né, de Brasileirão para semifinal de Copa do Brasil. El equipo viene bien, el equipo está jugando bien, el equipo... O time está bem, vem jogando bem, está bem sólido. Os jogadores estão com os pés no chão. Cada jogo é diferente, o perfil da equipe pode mudar. E os contextos de uma Copa são diferentes do Brasileirão. Na Copa são 180 minutos, no Brasileirão é jogo a jogo. Mas dentro dos 180 minutos, é sempre fundamental arrancar os primeiros 90 muito bem, para depois trabalhar a segunda metade bem, pensando na classificação. Agora vamos recuperando, como disse, vamos avaliar e sairemos com tudo pela Copa do Brasil, que é com certeza um objetivo fundamental. E saldremos com tudo para a Copa Brasil, que por supuesto é um objetivo muito importante. Apesar de você ter descido a porrada nele naquele jogo do Mundial Sub-20, Sub-17 lá no Egito, que a gente trouxe semana passada a foto do Zubeldia, que era o meia da Argentina, Fernando era zagueiro do Brasil, com o Fábio no gol, inclusive. Vocês concordam, porque ele falou exatamente o que vocês disseram. É um contexto diferente, é um jogo diferente, então ele pode considerar, sim, uma equipe diferente da do Brasileirão. Ah, mas tem o seu Soteldinho ali, ó, pra rabiscar ali pelo ladinho esquerdo ali, não? Não, GV, pode até ser. Só que o Soteldo tem que ter a incumbência ou ele colocar alguém para ajudar o Soteldo na marcação do PH. A gente sabe da ofensividade do PH, da força física que o PH tem. E se o Soteldo se predispor a marcar o PH, será que ele vai ter força para fazer o trabalho dele no ataque? Essa matemática, esse xadrez que o treinador tem que jogar, que a gente de fora às vezes não percebe. E às vezes fica criticando sem saber o que está acontecendo dentro do CT. Eu tô reflexivo. Faz o seguinte, bota na tela pra mim, Thales Teixeira, que eu quero que o Amêndola... Fluminense no Brasileirão. 5º colocado, fase de grupos da Libertadores. Começou o ano bem na Copa do Mundo. Começou não, né? Assim, ali já era meio do ano. Fez um bom Carioca. Isso. Perdeu a final pro Flamengo, que ganhou tudo esse ano, menos a Copa do Brasil. Aí, foi bem no Mundial. Sim. Muito bem no Mundial. Perdeu pro campeão. Pro campeão? Pro Chelsea. Pro Chelsea, é verdade. do João Pedro. É verdade. Caraca, ainda teve isso. 2 gols do João Pedro. Pô, ainda teve isso, é verdade. Aí deu aquele voo de galinha que dá aquela caída. E aí depois que o Zuzu entrou, teve um ano muito bom, o Campeonato Brasileiro não é fácil, o Fluminense de longe não é um dos elencos mais caros, teve uma troca de treinador no meio do caminho, que não é fácil, terminou um ano muito bem, a Copa do Brasil seria uma cerejinha no bolo. Pergunta que eu quero fazer para os dois. Acreditam? Com certeza. No título de Copa do Brasil? Do Fluminense? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho, dá para ser um dos favoritos? Para mim, do lado dele é o favorito. Não, eu acho que os favoritos, se você me perguntar, os favoritos, Cruzeiro e Fluminense.
Se você me perguntar hoje, nesse momento, o favorito, quem joga mais bola, é o Fluminense. Quem joga mais bola é o Fluminense. Concordo. Talvez o Cruzeiro... Fosse aqui, se a final já fosse um jogo único, né? Aí seria um pouco no campo diferente. neutro. E detalhe, o jogo decisivo da Copa do Brasil vai ser no Maracanã. Ih, rapaz. O segundo jogo da final já está definido, vai ser no Maracanã. Então, tanto o Vasco quanto o Fluminense vão ter a possibilidade de definir o título dentro de casa. Então, isso já é um ponto positivo. Se for o Fluminense o finalista, eu acho que o Fluminense chega num momento melhor que o Cruzeiro. A gente está numa dúvida aqui, que o Canóbero vai jogar, se vai ser o Soteudinho, se não vai. E se esse cara aqui vier pro Fluminense no ano que vem? Fala, Ganso! Eu tenho que convencer primeiro o Zubeldia a colocar de titular, pô. Pô, vou trazer mais um pra gente. Não, isso aí é do presidente, né? O Matheus que vai assumir, né? Mas aí cabe a ele... Não, pô, minha vontade, óbvio que eu quero. Isso não tem nem dúvida. A brincadeira era, perguntaram sobre o Neymar e já teve um rumor que o Neymar... Rumor não, o Mário Bittencourt que falou, né? Falou que tinha... Tinha ligado ou mandado... Até porque foi na Copa do Mundo de Clubes, um pouco antes. Tinha ligado lá o presidente do Santos para saber como é que estaria a situação dele. E não vamos esquecer que a nova fornecedora de material esportivo do Fluminense é a mesma patrocinadora pessoal do Neymar. E pode ajudar, Fernandão. Hã? Tem isso. Trazer moleque Ney? Esse Neymar das últimas 2 rodadas aí, acho que serve. Acho que serve pro Fluminense. Mas viu o que ele falou, né? Ontem, lá depois do jogo. Não, o que ele disse? Que ele teve problema de saúde mental, não estava muito bem. Foi a primeira vez que ele se esgotou mentalmente. Exato. E assim, eu achei surpreendente ele ter exposto isso, né? Depois de um momento tão difícil e tão bom para ele, no sentido de ter livrado o Santos. Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Não, eu também tenho, mas dentro do que a gente sempre falou aqui com relação à seleção brasileira, isso serve para outros times. Mas eu acho que assim... Eu, nessa viagem que eu estive, eu ouvi o nome dele em outro time. Qual? Me falou dele num time preto e vermelho aí, cara. Eu ia falar isso, assim. Me falaram. Se você quer botar... Eu tô falando de donos da bola Rio. Se você... Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o Neymar vir pro Fluminense, o marketing do Fluminense irá aumentar. Outros jogadores, a gente tá vendo aí no Santos. Santos, todo endividado, conseguiu contratar diversos bons jogadores por causa do Neymar. Então, assim, seria uma visibilidade muito boa para o Fluminense no mercado. O mundo iria conhecer o novo clube do Neymar, né? Porque é um jogador conhecido mundialmente. Então, assim, seria uma baita de uma contratação, não só, né, dentro de campo, mas também como marketing. Agora, temos que ver se o Neymar vai vir para o Rio de Janeiro para ser atleta ou para continuar sendo popstar. Essa é a minha única dúvida. Fora isso, jogadoraço, joga muita bola. Eu tenho certeza que o time do Fluminense é um time mais ajeitado, 1000 vezes mais ajeitado do que o time do Santos. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero saber a opinião de todos vocês. Já se inscreveram no canal, deixaram o like. Agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.